Olá, meus amigos! Estamos de volta aqui para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a independência dos Estados Unidos da América. Então fica aí. Bom, como vocês sabem, tudo tem sua causa, né? Então a independência dos Estados Unidos tivera diversas causas. Eu deixei aqui no quadro para a gente dar uma lembrada. Sobre as causas, a gente pode falar sobre a guerra. Mas que guerra, professor? Uma das causas deste processo de independência das 13 colônias começa lá na Europa. A gente vai ter a Guerra dos 7 Anos, que é uma guerra que começa mais ou menos, né, com a Prússia tentando se expandir no reinado Frederico, e aí a Áustria, a Rússia, a Espanha e a França vão se unir contra essa expansão. O Reino Unido vai ficar do lado da Prússia e vai levar consigo Portugal. Então a gente vai acabar tendo um conflito de grandes proporções na Europa, e como estes impérios, né, eles praticam imperialismo, ou seja, tem colônias pelo mundo inteiro, o conflito vai se espalhar para todo o mundo. Essa guerra vai durar entre mais ou menos 1756 até 1763. Vou colocar aqui no mapa para vocês verem, ó, as nações envolvidas, né, em verdinho ali, né, e em azul as nações, respectivamente, né, França e Reino Unido e seus aliados. Vai acontecer, essa Guerra dos 7 Anos, gente, ela vai ter um impacto inclusive no Brasil, porque ela vai reverberar nas guerras jesuíticas, né, no Rio Grande do Sul, né, no atual Rio Grande do Sul, na região das Missões, onde os portugueses vão tentar tomar ali a região dos espanhóis. No contexto de América do Norte, nós teremos as guerras franco-indígenas, que já estavam começando lá em 1754 e elas vão até 1763. Eles vão usar, por exemplo, ingleses e franceses, os povos, as nações indígenas ali, né, como dos ironquenses, né, dos alonquinos. Então a gente vai ter este contexto de conflito usando estes povos indígenas. Quem vai vencer a Guerra dos 7 Anos? Os ingleses e seus aliados. Então a Inglaterra vence, e no contexto da América, a Inglaterra vai acabar conseguindo diversos territórios, incluindo a região do Canadá ali, né, que pertencia à França também. Mas qual o impacto, né? O que tem a ver essa guerra aí com a causa? Uma das causas, né, deste conflito é o enfraquecimento econômico, tanto da Inglaterra, né, como da França, porque eles entraram num conflito que foi altamente custoso. Para os colonos das 13 colônias, vai fortalecer o seu sentimento de pertencimento ao Império Inglês também, e a sua vontade de participar das decisões deste império. Então, na década de 1760, a gente tem um personagem famoso como Benjamin Franklin, né, muito contente, apoiando as políticas do Império Britânico ali, né, ou Reino Unido, como vocês queiram falar. Outra causa são os impostos, acts, né? A Inglaterra vai acabar mudando uma série de taxações com relação, né, às suas colônias aqui na América. Isso vai deixar os colonos bastante descontentes. Por quê? Porque ao longo de todo o século XVII, século XVIII, a autonomia destas colônias foi muito grande. Parte desta culpa foi da própria Inglaterra, que não conseguia manter, né, uma política dominante nas colônias, porque estava enfrentando uma turbulência interna bem grande. A gente tem, por exemplo, a Revolução Inglesa, depois a Revolução Gloriosa, e essas demandas aí, né, internas da Inglaterra não permitiram com que eles conseguissem impor, né, um controle a estas colônias efetivo. Então, as colônias inglesas na América tinham bastante autonomia. Quando os ingleses começam a impor taxações, não é aumentar impostos, mas é cobrar diretamente, mudar, né, mostrar a essas colônias que elas não eram autônomas. Aí vai crescer um movimento de indignação bem grande, né, destas colônias. Então as taxações vão servir mais para isso. Não é que vai aumentar o custo do colono, vai aumentar a ideia dele de que ele não tem autonomia, né, dentro do seu governo. Bom, aí vem algumas questões. Por exemplo, lei do açúcar. A lei do açúcar ela vai
impor no mercado das colônias o açúcar produzido pelo Caribe. Então vai taxar açúcar de outras regiões a não ser do Caribe inglês, né, das regiões da Inglaterra. Isso vai descontentar o colono. Primeira lei do açúcar, 1764. Nós temos a polêmica lei do selo também, ó, a lei do açúcar, a lei do selo. Ou seja, os documentos emitidos das colônias, assim como em todas as colônias da Inglaterra, tá? Em todas as colônias da Inglaterra, as colônias da África, as colônias no Oriente também, a própria Inglaterra, todos os documentos deverão ter um selo, né, ou um timbre da coroa. Então, tu deveria sempre enviar um documento, uma carta, né, ou um registro ali, deveria ter um timbre da coroa. Esta lei do selo impunha isso aí, né? E claro que com esse timbre aí, com esse selo da coroa, é um imposto. A lei do selo. A lei do selo dura 1 ano apenas, ela acaba caindo em desuso ali, né? Até o criador dela acaba caindo fora. Depois a gente tem uma mudança no comando da Inglaterra, vai entrar o Lord North, e aí ele vai impor outra lei, a famosa lei do chá. A lei do chá é uma mudança na taxação. Na verdade, o imposto sobre o chá, ele até diminui com isso. Por quê? Porque antes o imposto era cobrado diretamente na compra. Por exemplo, estava saindo o chá de tal porto lá para vir, né, para as colônias americanas. O imposto era cobrado na saída, não na entrada do chá nas colônias. Então isso permitia um maior contrabando do chá nas colônias americanas. O que a lei do chá transforma é aonde será taxado o chá. Então o chá vai ser taxado no porto de Boston, por exemplo, né, na entrada, na colônia. Ali seria feita a taxação e isso ia impedir o contrabando de chá. Os contrabandistas revoltados vão se vestir de indígenas e vão tocar o chá fora, inclusive, né? A gente vai chamar isso de a festa do chá, o Tea Party, né? Será esse evento aí onde contrabandistas das colônias americanas em Boston vão tocar o chá fora. E em relação a isso, quando eles tocam uma grande quantidade de chá fora, no ano de 1773, os ingleses vão dar uma resposta forte, criando as leis de coação, ou seja, simplesmente vão trazer a Boston um governo militar. Boston, tá? Então, Boston teria um governo militar. Tropas inglesas chegariam em Boston e ia ter uma repressão muito grande, né? A população de Boston. E quem pagaria essas tropas inglesas? Os próprios colonos americanos. Isso vai indignar bastante, né, a maioria das colônias aqui na América. Por isso a gente vai ter, no ano de 1774, o primeiro congresso, que seria o Congresso da Filadélfia aqui. 12 colônias vão para lá, para este congresso, e eles vão redigir um documento, uma carta ao rei Jorge III, o rei da Inglaterra, cobrando, né, mais autonomia e cobrando uma maior participação destas colônias nas decisões do parlamento inglês. Então, os americanos, né, os colonos americanos, eles queriam participar destas decisões aí, né, do parlamento inglês, ter uma maior participação, assim como a Escócia tinha. Eles, em certa parte, tinham razão em pedir isso, porque a gente tem, por exemplo, uma população bastante volumosa aqui, né? Uma renda per capita muito grande. O colono aqui inglês nessas regiões, ele era mais alto, ele vivia mais e ele tinha uma renda per capita igual ao inglês. E ele dava bastante lucros ao império. Então essa participação deste colono, né, ele queria ser considerado um inglês, um igual. Ele queria ter uma participação no parlamento. A carta dizia isso. Basicamente, um dos líderes, né, que escreveu a carta, o Sam Adams, ele vai escrever lá: sem participação, sem taxação, sem participação no governo, não tem que ter lei de cobrança de taxações ali, né? Então, todas estas ideias do primeiro congresso da Filadélfia, onde a Geórgia não participou, né, elas vão ter um caráter iluminista. Então o iluminismo, aquele movimento de ideias que a gente já teve, vou deixar aqui no card, né, ele vai ser o grande norteador das ideias destes colonos aí em relação à imposição de leis, né, e de políticas inglesas nas colônias ali da América. Percebendo
que a Inglaterra não deu bola, manteve um controle militar pesado sobre a cidade de Boston, né? Os colonos vão começar a pensar numa reação. Esta reação será através da guerra. Então, em 1775, a gente já começa a ter, né, entre os rebeldes, entre as populações, principalmente aqui, né, na região de Massachusetts, que é este estado daqui, a gente começa a ter uma concentração maior e planos contra a Inglaterra, né, contra esse domínio inglês ali na região. Então os colonos começam a armazenar armas. Os ingleses percebem essa movimentação e em abril de 1775 vão até a cidade de Lexington, né, que é uma cidade perto de Boston, onde é disparado o primeiro tiro da guerra. O que acontece? Os ingleses vão tentar pegar, né, esses armazéns de armas aí dos colonos. Os colonos recuam de Lexington para Concord, que eram cidades próximas de Boston ali, né, e acabam resistindo a esse avanço inglês, acabam fazendo os ingleses retornarem para a cidade de Boston. A partir desse movimento aí de Lexington e Concord, a gente vai ter o grande cerco à cidade de Boston. O cerco vai ser liderado por um comandante chamado George Washington. Ele vai começar a ter uma participação, uma liderança muito forte no exército rebelde ali contra os ingleses em Boston. Os ingleses vão mandar uma força equivalente a 25 mil homens, né, fortemente armados junto com munições, e vão acabar aportando em Boston e tentando quebrar este cerco. E aí a gente vai ter a Batalha de Bunker Hill, que é a batalha onde os ingleses recuperam, né, quebram aquele cerco de Boston liderado pelo George Washington. Bom, a partir da vitória inglesa em Bunker Hill, né, o George Washington recua e acaba fazendo a prática de guerra de guerrilha para conseguir resistir, né, aos ataques ingleses. O George Washington ele vai se deslocar até as colônias do norte, até o Canadá, para tentar convencer os canadenses a lutarem a seu favor. Ele não consegue e tem que retornar, né, para as colônias americanas ali. Nesse meio tempo, em 1776, a gente vai ter um outro personagem ali bem famoso, né? Thomas Jefferson. Ele vai fazer o quê? Ele vai elaborar a Declaração de Independência, ou seja, no dia 4 de julho de 1776, nós teremos o segundo Congresso da Filadélfia. E nesse segundo Congresso da Filadélfia, todas as colônias, as 13 colônias, vão participar dela. Vai ser um texto horroroso, grandão, né, rebuscado, mas neles nós vamos ter ideias iluministas mais uma vez, né? Nessa declaração, a gente tem como exemplo, né, tradicional esta frase aí criada por Thomas Jefferson. Consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Mais ou menos, a liberdade mais ou menos. O próprio Thomas Jefferson tinha 200 escravos ali, né, nas suas propriedades. Essa vai ser uma característica muito marcante desse processo de independência aí. A participação dos escravizados ela vai ser muito pequena. Por quê? Num primeiro momento, os colonos vão até, em troca da participação, né, dos escravizados no conflito, eles dariam a liberdade. Os ingleses fizeram a mesma proposta, mas no fim os colonos meio que recuaram. Não vamos dar liberdade nada, vamos conseguir só entre nós. Essa é uma questão muito clara da independência dos Estados Unidos. Não há questão abolicionista neste processo, tá? Não é abordado. No começo até eles têm uma ideia, mas já cortam, né, logo depois. Bom, declaração feita. As assinaturas vão demorar 1 ano até serem feitas, até porque tem personagens, né, das 13 colônias envolvidas no processo. E a guerra vai continuar com diversas vitórias dos ingleses. Os ingleses vão, por exemplo, inclusive a Filadélfia, os ingleses vão tomar a cidade de Nova York, a cidade de Boston, né? E aí em Saratoga, em 1777, aqui no estado de Nova York, a gente vai ter uma batalha decisiva. Por quê? George Washington vence a Batalha de Saratoga. Ao vencer a Batalha de Saratoga, ele convence a França de que estes colonos poderiam, esses rebeldes, né, poderiam derrotar os ingleses. E aí a França decide participar ativamente
do conflito. Então, a partir da Batalha de Saratoga, a França entra no conflito em favor dos colonos. Lafayette vai ser o grande comandante, né, responsável por liderar os franceses neste conflito aí. A gente vai ter mais de 7.000 homens lutando ao lado dos colonos americanos nestes anos aí de guerra. E aí a gente tem uma virada importante, né, em favor dos rebeldes. A guerra vai se estendendo. Não igual àquela guerra mostrada no filme O Patriota, por exemplo, onde os ingleses parecem nazistas, né? É um mensageiro. Sua sacola tem identificação? Separe os animais. Quero os cavalos para nossos homens. Coronel, é um mensageiro uniformizado com uma sacola identificada. Não pode ser preso como um espião. Nós não vamos prendê-lo. Vamos enforcá-lo. Então, essa guerra, claro, é um pouco diferente, porque a gente não tem, por exemplo, uma união dos colonos, né, total. A gente tem uma divisão muito grande entre rebeldes e legalistas. Muitos legalistas existiam aqui. E o novo comandante, né, inglês no conflito, o general Cornwallis, ele vai perceber que as colônias do sul são mais propensas à legalidade. E aí ele vai deslocar as suas tropas, né, as suas forças para o sul, para reforçar a resistência ali, conseguir apoio e conseguir uma vitória sobre os rebeldes ali, né, liderados por George Washington. Então ele vai para o sul, só que nessa ida para o sul, ele vai atacar vilarejos, vai acabar expropriando muitas propriedades ou posses de proprietários. As tropas inglesas, né, na verdade, elas vão acabar sendo muito violentas e repressoras, né, contra os colonos ali, e vai enfraquecer o apoio destes legalistas, né, ao conflito. Então, quando o Cornwallis vem para o sul, ele não consegue o apoio que ele gostaria. E aí veio o grande problema. Em 1781, a gente vai ter a Batalha de Chesapeake. Chesapeake é uma batalha clássica nos mares, né? Porque a França, ela vai lutar no mar, tentando impedir a chegada de suprimentos e de homens e de armas também, né, inglesas no continente. Então os franceses vão começar a bloquear, né, e os franceses vão fazer os espanhóis ficarem ao seu favor. Então a marinha inglesa, ela vai ter que lutar contra a marinha francesa e a marinha espanhola. Os franceses vão derrotar a marinha inglesa em Chesapeake e vão acabar, que é essa baía aqui, né, e eles vão acabar impedindo a chegada de suprimentos para as tropas inglesas. E aí o Cornwallis vai ficar isolado aqui, né, em Yorktown. E a gente vai ter a rendição dele, né, meses depois, ali no ano de 1781, o grosso das tropas inglesas, do exército inglês, vai acabar se rendendo a George Washington. O tratado, o fim, vai vir no ano de 1783, o Tratado de Paris. Eu vou botar este quadro aqui. Os ingleses não quiseram participar da pintura, aí o quadro ficou apagado mesmo. Tá? É isso aí. No Tratado de Paris, os ingleses reconhecem a independência dos Estados Unidos da América, tá bom? Bom, Congresso da Filadélfia, agora vamos para a Constituição. 1783, guerra ganha, George Washington, né, tá ali no comando. A gente tem nomes importantes, né, deste processo, são chamados pais da pátria, tá? Então, eles começam a elaborar a Constituição. Ao elaborar a Constituição, a gente vai ter duas correntes de pensamento distintas, republicanos e federalistas. Aí eles vão começar a misturar, né? E a gente vai ter um misto. Vai ter uma centralização do poder, sim, mas as colônias manteriam, né? Agora como estados, manteriam o seu status, né? Com muita autonomia também. Então vai ser um misto, né, desta Constituição. Esta Constituição será inspirada no Iluminismo, mais uma vez. Sim, a gente vai ter uma república, um conceito de república que estava presente nas ideias do Montesquieu. Então, será o poder dividido em três poderes: legislativo, executivo, judiciário. Primeiro presidente eleito, George Washington, né? O vice seria o John Adams, que seria o segundo presidente dos Estados Unidos. Thomas Jefferson participaria do governo. Benjamin Franklin, que é um personagem importante porque ele negociou com a entrada da França na guerra, né? Vai ser o diplomata, né, dos Estados Unidos na França. E aí a gente tem a elaboração desta Constituição. Uma Constituição que aí vem a crítica, que não prevê
o voto para as mulheres, o voto, e a mulher sequer poderia ter uma propriedade em seu nome. Uma Constituição que não previa cidadania para os povos indígenas. Então, os povos indígenas começariam a perder ainda mais rápido as suas terras. Aqueles acordos que os povos indígenas tinham, aqueles acordos, né, que os povos indígenas tinham com a Inglaterra, eles não continuarão. E assim os americanos agora vão acabar explorando estas terras além dos Montes Apalaches. Então os indígenas vão começar a perder muitas terras. Nós temos a lei do povoamento depois de 1862 que vai selar o fim das terras indígenas, né? Concedendo a qualquer colono direito sobre terras indígenas ali a partir deste ano e proibindo os indígenas, né, ao seu direito de cidadania dos Estados Unidos. Logo, eles não teriam os direitos que um cidadão americano teria. Ah, e os escravizados? É claro que a escravidão continuaria. Enquanto as demais colônias inglesas teriam o fim da escravidão 10 anos mais tarde, nos Estados Unidos essa escravidão só terminaria com uma longa guerra civil 80 anos depois. Então, a escravidão permanece. Pensando nestas permanências, a gente pode questionar se este processo de independência dos Estados Unidos foi ou não foi uma revolução. Houve uma grande transformação nas ideias políticas? Sim, a democracia dos Estados Unidos, ela inovou o sistema político e ela inspirou diversas nações do continente americano. Porém, ela não representou a liberdade para estas populações aqui, ó, que no final das contas são a grande maioria, né? São as mulheres, os indígenas e os escravizados. Então a gente, por um lado, pode considerar uma revolução, mas nós temos contrapontos, né, que também podem desconsiderar este evento como uma grande revolução. Aqui está a bandeira da Grã-Bretanha, da derrotada, né, ou Reino Unido, como vocês queiram, apesar da Grã-Bretanha hoje ser uma ilha, mas na época era um dos nomes ali, né, do Reino Unido. E a bandeira dos Estados Unidos com as cores já na época e as 13 colônias aqui. Quando começam a surgir novos estados, as estrelinhas vão aumentando. E hoje aí, ó, tem mais de 50 estrelas, se não me engano, na bandeira americana. Tá legal? Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Não entenderam? Vão lá no blog, tá? Vai estar o link ali na descrição. Tá tudo escrito lá também. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.